noite para você. A Polícia Civil divulgou hoje o resultado do exame de corpo de delito realizado por Poliana Bagatini Chaves, esposa do cantor Vitor Chaves, da dupla sertaneja Vitor e Léo. O laudo do Instituto Médico Legal para a agressão contra a jovem pelo cantor deu negativo. A pedido do cantor, o depoimento foi no domingo. Vitor Chaves, 41 anos, da dupla Vitor e Léo, foi ouvido durante quase 2 horas na Delegacia de Mulheres na capital mineira. Ele negou que tivesse agredido Poliana Chaves, de 29 anos, grávida do segundo filho do casal. Segundo as declarações prestadas pelo investigado, houve um desentendimento familiar causado por a questão dele ter levado a filhinha ao apartamento da mãe, que a vítima Poliana teria ficado muito nervosa, segundo ele, que ela estava muito insatisfeita com essa situação e, segundo ele, segundo o investigado, para contê-la, pelo fato dele estar muito preocupado dela sair naquele estado e levar a bebezinha de 1 ano e meio, segundo ele teve que contê-la para evitar um prejuízo maior para a filhinha. Segundo ele não agrediu a vítima. Segundo ele não chutou a perna da vítima, não empurrou a vítima ao chão. A delegada responsável pelo caso disse que o resultado do exame de corpo de delito da mulher do cantor deu negativo para lesão corporal. No fim do mês passado, Poliana Bagatini denunciou o marido por agressão. Na ocorrência policial, ela contou que foi jogada no chão e que recebeu vários chutes. O resultado do exame feito no Instituto Médico Legal não encerra a investigação. Esse laudo pericial na vítima deu negativo. Ou seja, existe uma investigação tramitando em relação à contravenção penal de vias de fato. Não existe, à época, quando ela foi submetida ao exame, o laudo médico não comprovou lesão corporal aparente. O caso é marcado por contradições. Pouco depois de denunciar o cantor por agressão, Poliana publicou uma mensagem nas redes sociais negando que tivesse sido vítima de violência. Logo depois, embarcou com o marido e a filha para Campinas, onde Vitor tem uma casa. Apesar disso, o caso continua a ser investigado, como determina a Lei Maria da Penha. A polícia agora aguarda o laudo da perícia das imagens do circuito interno do elevador, onde o casal teria entrado no dia da discussão. O laudo é importante para que, se houver necessidade, as imagens sejam usadas como prova no inquérito que investiga a agressão. As imagens foram gravadas nesse prédio da capital mineira, onde ocorreu o desentendimento que virou caso de polícia. O cantor, a mulher e a filha moram em um apartamento. A mãe dele ocupa outro imóvel no mesmo prédio. O material só foi entregue após o síndico receber uma ordem judicial. A delegada que investiga o caso já viu as imagens, mas não quis comentá-las. Segundo a versão da vítima, ele empurrou a mesma ao chão e desferiu alguns chutes no elevador. A filmagem está na criminalística para elaboração do laudo. Não há como adiantar absolutamente nada em relação a essa prova. O inquérito deve ser concluído no fim do mês, dentro do prazo. Se a mulher de Vitor tiver mentido para a polícia, vai ter que responder por denunciação caluniosa. Mas se for confirmada a agressão, Vitor é que poderá ser preso. Nos 2 casos, a pena pode chegar a 8 anos de prisão. A polícia prendeu uma suspeita de estelionato que usava as redes sociais de relacionamento para conseguir roubar homens e mulheres em busca de parceiros na internet. A gente vai ao vivo à nossa redação conversar com a repórter Luciana Viana, que tem os detalhes desse crime. Boa noite, Luciana. Essa jovem aí conseguiu roubar dinheiro das vítimas? Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Conseguiu levar e muito dinheiro, viu, das vítimas. De uma só das vítimas, ela conseguiu tirar R$30 mil. A Vanessa da Silva Correia, de 30 anos, que aparece aí nas imagens, ela foi presa em João Molevade, na região central do estado, a cerca de 100 quilômetros aqui da capital mineira. Ela se passava por piloto, num aplicativo de celular para seduzir as vítimas. Essas vítimas, depois de 5
5 meses aí de relacionamento, já ganhando a confiança, né, da Vanessa, a Vanessa inventava uma história de necessidade financeira. As vítimas, então, depositavam para a Vanessa um valor, né? Bom, esse valor aí ultrapassa os 50 mil reais. O perfil dessas vítimas, a maioria delas, mulheres entre 30 e 40 anos de idade, com curso superior e classe média. Agora, a advogada responsável pelo caso, que é a Renata Fagundes, ela destaca a capacidade de manipulação da Vanessa, né, de enganar as vítimas. Em 5 meses, ela ganhava a confiança das vítimas e já tirava delas, então, portanto, uma quantia aí em dinheiro. Agora, as investigações continuam porque a polícia acredita que a Vanessa tenha feito mais vítimas por aí, viu, Gisele? Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Mais de 6 mil pinos de cocaína foram apreendidos com um suspeito de tráfico de drogas em uma casa no bairro Jardim Vitória, aqui em BH. Todos os entorpecentes estavam dentro do carro do homem. Este foi o material apreendido dentro de um condomínio no bairro Jardim Vitória, aqui na capital. Cerca de 30 mil pinos vazios e mais de 6 mil com cocaína, além de ampolas com morfina, estavam na carroceria de um carro. O condomínio é residencial, existem outras pessoas que moram no local, mas até então foi apurado que o imóvel que estava sendo utilizado pelos suspeitos era alugado para, dentre as finalidades dele, o acondicionamento desse material. Segundo a polícia, o imóvel que era alugado era usado para armazenar a droga. No local também foram encontrados estes liquidificadores que eram usados para o preparo do entorpecente. 2 pessoas foram presas. Primeiramente chegou ao local a pessoa de Diego, acompanhado de uma mulher, no momento que foi feita a sua prisão em flagrante e ele assumiu a propriedade da droga. Não forneceu nenhuma circunstância de onde ela havia sido adquirida e posteriormente chegou ao local a pessoa de Eurico, né, e estava com 2 mandados de prisão em aberto, suspeita de envolvimento em vários homicídios na região leste, sendo então dado cumprimento aos 2 mandados de prisão em desfavor deste. De acordo com a polícia, Graciliano confessou que a droga era dele. Érico negou a participação, mas durante a abordagem, os policiais descobriram que haviam 2 mandados de prisão em aberto contra ele. Na ficha criminal, várias acusações por homicídio. A polícia agora segue com as investigações para saber se há mais pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Ao que tudo indica, essa droga poderia ser distribuída ali pela região e até mesmo traficantes que atuam em outras áreas, devido a esse quantitativo de material, mais de 6 mil pinos que foram encontrados contendo cocaína. É um volume que pode ser comercializado um valor bem alto, então eles poderiam estar esperando ali outros traficantes que se interessassem pelo produto para poder fazer a compra. A polícia prendeu suspeitos de causar um prejuízo de quase 20 milhões de reais a uma mineradora. Funcionários da empresa ajudavam os criminosos no roubo de mercadorias. A operação foi chamada de Vale Ouro. Foram presos 2 motoristas de 56 e 35 anos e um carregador de 33 anos. Eles foram flagrados no pátio da mineradora carregando 3 carretas com adubos MAP granulado e em pó de forma irregular. Com a apreensão dessas 3 carretas, com as investigações em cima dos motoristas, nós conseguimos detectar quem fez o carregamento interno da empresa e conseguimos descobrir todo o meandro da quadrilha, como é que funcionava. Uma empresa comprava o gesso agrícola da empresa. Esse gesso agrícola não era carregado, ele é um produto de menor valor. Então eles falsificavam, pegavam a outra nota, entrava para dentro para pesar e não saía para pegar o gesso. Ele prosseguia e carregava de adubo. Voltava, passava na balança, era uma fila enorme, pesava e ia embora. Ao todo foram apreendidas 600 toneladas de adubo. Boa parte estava estocada neste galpão na BR-050 em Uberlândia. A polícia suspeita que pelo menos 5 pessoas estejam envolvidas no crime. Um prejuízo que pode chegar a 20 milhões de reais. 14 carretas bitrem foram usadas para trazer o produto de Itumbiara, em Goiás, e Tupaciguara. E 8 só de Uberlândia. O material veio escoltado e devolvido à empresa. Segundo o delegado-chefe, as investigações vão continuar.
3 agências bancárias foram alvo dos bandidos no interior do estado e moradores de Medina ficaram assustados com os tiros e bombas. A gente fala sobre isso depois do intervalo. E ainda o comércio varejista começou hoje uma grande promoção de olho em quem já sacou o FGTS. Mas será que é bom gastar esse dinheiro? A gente te ajuda a tirar essa dúvida já já. Ainda estão foragidos os suspeitos de explodirem 3 agências bancárias em Medina, no Vale do Jequitinhonha. E a gente volta a conversar com a Luciana. Ô, Lu, os moradores da cidade ficaram bem assustados, né? Noite de terror, viu, Gisele? Foram 45 minutos de tiroteio. 3 agências bancárias explodidas. Inclusive, a gente tem aqui imagens em que dá para a gente perceber o barulho dos tiros. Já fizeram isso com... Agora, além de atirar, contra as agências bancárias, os bandidos também atiraram contra o pelotão da Polícia Militar e a delegacia da cidade. Segundo a Polícia Militar, como eu disse, foram 45 minutos ali de tiroteio, realmente uma noite de terror para os moradores lá da cidade. Essas imagens já são da manhã seguinte, os estragos ali. 3 policiais e um morador de 22 anos ficaram feridos, mas eles não correm risco de morrer. Ainda segundo a PM, os criminosos levaram dinheiro de uma das 3 agências, mas o valor ainda não foi divulgado. 2 veículos usados na fuga dos suspeitos na ação, foram encontrados abandonados em uma estrada rural ali próxima à cidade de Medina, que fica a 670 quilômetros aqui da capital mineira. Ninguém preso até o momento, viu, Gisele? A Polícia Civil investigando o caso, Mais um caso de explosão de caixas eletrônicos e no interior de Minas Gerais. Já virou rotina, né, Lu? Infelizmente. Obrigada, viu? Aproveitando a liberação do FGTS de contas inativas, as grandes redes do varejo começaram hoje a fazer promoções. Mas na contramão da iniciativa, economistas acreditam que o consumidor tem que pensar muito antes de gastar o fundo de garantia. Que o consumidor gosta de uma oferta, isso não tem como negar. Se houver atrás de oferta? Sim. Nós estamos pesquisando preço. Vim atrás de oferta e preço baixo. Ainda mais que cerca de 4,8 milhões de brasileiros estão ou vão ficar com dinheiro no bolso. Os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro já começaram a receber o dinheiro das contas inativas do FGTS. E a expectativa é que só no mês de março, 6,9 bilhões de reais sejam injetados na economia brasileira. Pensando nisso, essa rede de lojas lançou uma série de descontos e promoções para o mês de março. Temos ofertas, temos profundidade em estoque de diversos itens. E as ofertas vão de eletroeletrônicos, passando por smartphones até móveis. As facilidades de pagamento são diversas. Realmente a empresa ela se preparou para que esse consumidor ele possa vir até a loja e aproveitar a utilização do fundo de garantia e também a semana do consumidor, fazendo as suas compras, realizando os seus sonhos e ainda pagando o melhor preço com uma melhor condição de pagamento. Mas esse consultor alerta o consumidor com dinheiro no bolso a não sair por aí gastando ou fazendo compras parceladas. Você tem que buscar a melhor forma de gastar esse dinheiro. Se você tem dívida, está aí uma ótima oportunidade para você quitar suas dívidas, Agora, se você não tem dívida e vai usar para o consumo, eu oriento que cuidado para você não usar esse dinheiro como uma entrada e fazer uma dívida para frente, um financiamento. O ideal é que o consumo fosse à vista. Agora, o FGTS é um dinheiro para guardar, que estava guardado para a sua aposentadoria. Não esqueça disso, porque talvez você possa pegar esse dinheiro, aplicar de uma forma muito melhor do que ele estava aplicado e render um bom dinheiro para você garantir seu futuro financeiro. Agora o futebol. O Cruzeiro venceu o América por 1-0 e, por enquanto, assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. E o jogo foi marcado por uma polêmica em relação à arbitragem. Com todos os titulares em campo, o Cruzeiro visitou o América na Arena Independência e começou pressionando. Aos 4 minutos, a Arrascaeta não alcançou. 3 minutos depois, foi a vez de Sobis não alcançar o cruzamento. Robinho cruzou e Manuel perdeu ótima chance. O zagueiro ficou bravo com a oportunidade desperdiçada.
O lance que decidiu a partida começou com este lateral rápido de Arrascaeta. Sobis caiu na área. O árbitro Cleison Veloso demorou, mas marcou a penalidade máxima. O mesmo Sobis deslocou João Ricardo para abrir o placar. 1-0. Eu assumo as minhas responsabilidades, acho que o árbitro tem que assumir as dele mesmo. Ele não marca pênalti e é informado com o auxiliar do outro lado, tá a 40, 50 metros do lance, que foi. Não posso admitir isso. Não vou discutir se foi ou se não foi. Acho que o jogador do Cruzeiro foi muito esperto. Porque ele trava o movimento e espera o contato, que é claro que tem contato. Anderson e eu conversamos no final e não houve muita dúvida quanto ao pênalti na nossa conversa. A única reclamação foi que o árbitro, estando a 5 metros do lance, não marcou o pênalti e o pênalti foi marcado pelo auxiliar. O absurdo não é o pênalti ter sido marcado pelo auxiliar. O absurdo é um árbitro, estando a 5 metros daquele lance, não marcar o pênalti. A chance do América na primeira etapa veio nesta falta de Gerson Magrão. Rafael defendeu. Thiago Neves recebeu cara a cara, mas ainda não foi desta vez que o primeiro gol dele saiu. O segundo tempo foi de superioridade do América. Renan Oliveira cabeceou e Rafael fez uma bela defesa. Hugo Almeida também tentou, mas o goleiro do Cruzeiro garantiu a vitória da Raposa. Com a vitória, o Cruzeiro assumiu a liderança provisória do Campeonato Mineiro e só mantém a primeira colocação em caso de tropeço do Atlético. Pelo menos por enquanto, o técnico Mano Menezes não parece preocupado com isso. Eu acho que não é a hora de Cruzeiro estar se preocupando com o Atlético em todos os seus jogos, né? Nós teremos um clássico para jogar na frente, como mandante. Estamos ainda numa diferença que podemos diretamente resolver se conquistarmos uma vitória. E o Atlético joga hoje com o Tupi, também no Independência, logo mais às 8h pelo Campeonato Mineiro. O Galo precisa vencer a partida para voltar à liderança, que, como a gente viu há pouco na reportagem, por enquanto está com o Cruzeiro. O Atlético tem 6 vitórias em 6 jogos disputados. Novidades em Varginha. O goleiro Bruno Fernandes, que recentemente deixou a cadeia e foi anunciado pelo Boa Esporte como uma nova contratação, era esperado hoje no clube. A gente vai conversar ao vivo com o repórter André Salles, que tem os detalhes. Boa noite para você, André. Esse contrato com o clube já foi assinado? Boa noite, Gisele. Boa noite para todo mundo que acompanha o jornal Band Minas. Ainda não, nada de assinatura do contrato. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Boa Esporte e as informações são as seguintes. Bruno chega em Varginha, na cidade de Varginha, ainda nesta segunda-feira. E aí, a partir do início da manhã da terça-feira, ele passa por uma bateria de exames médicos. Em seguida, aí sim, a assinatura do contrato. E para fechar essa história, ou pelo menos essa manhã de terça-feira, a apresentação oficial, né, Gisele? Você conhece bem, é aquela hora que o jogador veste a camisa, alguns beijam o escudo, enfim, eu não sei o que o Bruno vai fazer amanhã. Mas a imprensa vai estar lá em peso, né, para essa apresentação. E aí, Gisele, desde o início, né, como você falou, na sexta-feira, quando o Boa Esporte anunciou, o próprio Bruno também anunciou, né? Muita polêmica nas redes sociais, sites de notícias, enfim. E a gente já pode dizer, pessoas reclamando da justiça, outros questionando a contratação por parte do Boa, mas o que a gente pode afirmar é que essa repercussão, pelo menos em um momento inicial, não foi boa nos patrocinadores do Boa Esporte. Logo sábado, um dia após, né, o anúncio pelo Boa, uma empresa, um patrocinador, resolveu romper o contrato. E hoje, segunda-feira, 2 empresas, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Ou seja, o Boa Esporte perdeu 3 patrocinadores em menos de 4 dias. É o que a gente confere na reportagem da Luciana Viana. Após a empresa de suplementos alimentares Nutrendes interromper neste fim de semana o patrocínio ao Boa Esporte no sul de Minas, com o anúncio da contratação do goleiro Bruno, agora foi a vez do Cardio Center da cidade solicitar ao time que retire a logo do site oficial do clube. A empresa de suplementos afirma que a ruptura acontece em respeito aos consumidores, clientes e à ética da empresa. A publicação foi feita no perfil oficial no Facebook após reações negativas de seguidores.
vítimas. Já o Cardio Center não concorda com a contratação de jogadores que não representam os ideais da instituição e se opõe à contratação de Bruno porque considera que os jogadores têm que ser exemplos de atletas para as crianças e para todos os apaixonados por futebol. Outro patrocinador que se posicionou contra a contratação do goleiro foi a empresa Magsul. Essa não chegou a fazer uma publicação na rede social, mas respondeu a todos os comentários que indagavam a instituição sobre o posicionamento em relação à contratação de Bruno. Desde o início da contratação do goleiro, as páginas dos patrocinadores dos clubes na internet foram tomadas por comentários críticos e xingamentos. O site do Boa Esporte chegou a ser hackeado neste fim de semana em um ato e demonstração de repúdio ao Boa Esporte e a todos os patrocinadores por apoiarem, segundo o manifesto, o feminicídio no Brasil. O protesto também trouxe números desse tipo de crime no país. Por meio de nota publicada no Facebook, o Boa Esporte alegou não ser o responsável pela soltura do goleiro. Contudo, disse ser o responsável por ajudar na recuperação do goleiro. Bruno foi atleta do Atlético Mineiro e do Flamengo e estava preso desde 2010, acusado de envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio. Ele foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver contra a ex-amante, além de sequestro e cárcere privado do filho que ele teve com Elisa. O jogador recorreu da decisão, mas não teve recurso julgado. Ele estava preso por decisão de primeira instância há quase 7 anos. Na decisão tomada no dia 21 de fevereiro e publicada no dia 26 pelo Supremo, o ministro Marco Aurélio Mello julgou não haver sustentação jurídica para a manutenção do encarceramento. Bruno responderá ao processo em liberdade. Pessoas que prestavam socorro em um acidente na rodovia 365 acabaram atingidas por um caminhão. Todos os detalhes a seguir e ainda com o aumento no número de mortes por febre amarela, a Prefeitura de Contagem aumentou a vacinação no município. Você vai ver daqui a pouquinho. Imagens do circuito de segurança de uma loja em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, registraram um momento que um jovem é atropelado. No vídeo, 3 pessoas atravessam a rua quando um carro se aproxima e um dos pedestres, de apenas 19 anos, dá um passo para trás. Ele é atingido pelo veículo e arremessado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi levado consciente a uma unidade de atendimento integrado, com ferimentos na cabeça e escoriações no braço direito. 2 acidentes foram registrados nesse fim de semana em um mesmo local da BR-365. Primeiro, um veículo capotou e quando pessoas que presenciaram o ocorrido pararam para prestar socorro às vítimas, acabaram atingidas por um caminhão. Os acidentes aconteceram no quilômetro 429 da BR-365, entre Patos de Minas e Patrocínio. Segundo a polícia, no primeiro acidente, esta picape teria capotado na pista. O condutor nos informou que ele estava descendo sentido Patos e um caminhão que estava à frente efetuou uma frenagem. Aí ele, para evitar um acidente mais grave, ele acabou freando também. Em função disso, ele capotou e parou fora da pista. Até então, o primeiro acidente não deixou vítimas. Porém, já era noite e o motorista deste caminhão não percebeu que havia um acidente na pista e acabou batendo nos veículos que pararam para prestar socorro. Um veículo parou para prestar o socorro ao veículo que tinha capotado, aí veio descendo no caminhão, também. Ele acabou colidindo com o veículo que estava à frente e esse veículo foi arremessado no veículo que estava parado, prestando auxílio ao outro veículo. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionados. Uma mulher foi socorrida em estado grave para o Hospital Regional de Patos de Minas. Já a outra vítima teve que aguardar cerca de meia hora a chegada de outra ambulância do SAMU para ser levada ao hospital. Quando chegamos aqui no local, o pessoal já estava todos conscientes. Porém, uma das vítimas foi arremessada na lateral do carro, a qual, em seguida, ficou inconsciente. Prestamos os primeiros socorros a ela, imobilizamos e a SAMU conduziu para o hospital. Com 109 casos de mortes por febre amarela confirmados, Minas intensificou a vacinação contra a doença neste sábado. Postos de saúde de Contagem, na região metropolitana de BH, abriram as portas para imunizar a população.
Foi no dia de descanso que a família toda arrumou tempo para cuidar da saúde e vacinar contra a febre amarela. O surto foi em dezembro, janeiro, né? Por que vocês demoraram tanto? Vocês não ficaram com medo? Como é que foi? Bem, deve mais a correria do dia a dia, né? A gente trabalha o dia todo, né? E eu achei muito bom essa oportunidade que a prefeitura deu pra gente estar sendo no sábado, que é um dia mais tranquilo, a gente, né, com escola, trabalho, fica um pouco mais complicado. Eu acho que com saúde não se brinca, né? É uma picadinha só, igual eu falei com o pequenininho aqui, que salva a vida da gente, né? Infelizmente, a doença tá aí, né? Acho que é de responsabilidade de nós pais estarmos cuidando dos nossos filhos e da gente mesmo, né? Trazendo para poder vacinar. Este já é o 4º fim de semana que 13 postos de saúde de Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte abrem as portas para a vacinação. Meu trabalho me impossibilita de eu estar vacinando durante o dia. Eu aproveitei hoje o sábado e vim aqui. A gente ficou atrasando e nós fomos um pouquinho negligentes, mas antes tarde, né, do que nunca. É bom que agora o posto está vazio. Tranquilo, tá ótimo, o povo tem que vir mesmo, tá ótimo para vacinar. O melhor cuidado para qualquer doença é a prevenção. Então, para evitar que hajam casos humanos no município, a gente está trabalhando, intensificando as vacinações no município. A gente tem uma população de mais ou menos 600 mil habitantes, então a gente tem que entender que muitos trabalham fora daqui e sábado é o melhor dia que eles têm para poder vir fazer a vacinação. Então a gente está tentando abranger todo mundo para que todo mundo tenha acesso a esse cuidado. Aqui em Contagem, até o momento, não houve registro de casos da doença e nem de morte, mas a prefeitura resolveu intensificar a vacinação depois que 4 macacos morreram na cidade. Uma dessas mortes teve a causa confirmada por febre amarela. As outras 3 ainda são investigadas. Este infectologista explica que a morte dos primatas é o principal indicador de que a doença está próxima dos grandes centros. Ele é um sinal de que mosquitos infectados estão circulando naquela região. E aí o macaco, ele é uma vítima, tanto quanto as pessoas. E é um bom sinalizador, né? Para que nós possamos tomar providências antes que a doença chegue em humanos. Por isso que matar os macacos, nós estamos simplesmente eliminando o nosso ponto de referência para a identificação de epizootias, ou seja, de epidemias na região de mata. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Você fica agora com o Jornal da Band, com as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.